Olá, é muito bom estar com vocês novamente. Hoje, conversando sobre um assunto muito sério e que acomete grande parte das famílias, tanto aqui no Brasil como no mundo, que é o alcoolismo. Quem vem falar sobre esse tema conosco é o médico voluntário, Dr. Max Serruia. É um prazer ter você aqui novamente. Prazer meu aqui, prazer meu. Então, vamos conversar um pouquinho, Dr. Max, sobre o alcoolismo. É uma doença? Apesar do estigma e dos termos pejorativos de vagabundo, de pé de cana e etc., o alcoolismo é uma doença. Já autorizado e inserido no Código de Doença pela Organização Mundial de Saúde. Né? E o que caracteriza esta doença? Bem, para fazer uma comparação com outra doença conhecida, que é o diabético, o diabético é doente porque não pode comer açúcar, porque a química do açúcar é diferente nele, né? Por ter uma deficiência de insulina no pâncreas. A mesma coisa acontece com o alcoólatra. O alcoólatra não pode beber álcool de maneira nenhuma, porque a química do álcool é diferente nele, devido à deficiência de uma enzima chamada desidrogenase, fabricada no fígado. Agora, de 10 pessoas que bebam, quantas vão ser dependentes alcoólicos? Existe de cada 10, a média é de 1 para cada 10. Quer dizer que as outras 9 poderão beber e não terão problema nenhum? O percentual do mundo inteiro classificado é entre 10 a 12, mas esses países grandes, a média foi caracterizada como 10%. Né? Entendi. 10% da população é alcoólatra. Se no Brasil tem 180 milhões, não sei quanto é que está agora, 18 milhões provavelmente são alcoólatras. Que é muita coisa, né? Agora, é verdade que o alcoolismo, a compulsão, ela pode induzir a outros estímulos? Sim. O problema do alcoólatra é que todos os nossos estímulos, o álcool ou qualquer outra coisa, qualquer outra vontade que a gente tenha de sexo, de qualquer coisa, né, é dado por uma substância chamada dopamina, que é liberado no cérebro e dá aquele estímulo. Né? Mas se nós tivermos em excesso, nós vamos provocar besteira, quer dizer, exagerando na bebida, exagerando no sexo, exagerando em outros tipos de estímulos. Então nós temos um freio chamado GABA, o ácido gama-aminobutírico. Mas no alcoólatra, esse GABA é destruído. E acaba o freio. Dispara a compulsão. Todo alcoólatra não é compulsivo só para o álcool. Ele é compulsivo para sexo, ele é compulsivo para mentir, ele é compulsivo para tudo. Se ele se meter a roubar compulsivo para isso, ele fica compulsivo para tudo. A personalidade do alcoólatra, a gente diria que é uma pessoa compulsiva, mas existem algumas outras características que definem? Um monte. E todas vêm dessa, né? A compulsão, né, leva por exemplo, ser um cara que nunca mentiu, mas ele começa a mentir, ele passa a ser o maior mentiroso do mundo. É um cara que nunca roubou, né? Ele passa a ser o maior ladrão do mundo. E ele vai criando defeitos de caráter infinitos, que nem ele consegue entender por que ele adquiriu. Entendi. É complexo. Agora, é hereditário também? É hereditário, apesar de que não é tipo careca, nem todo filho de careca é careca, né? Também não é obrigado que todo filho de alcoólatra seja um alcoólatra. Mas a chance é maior. E aumenta a chance, e se esse filho de alcoólatra casar com uma moça filha de alcoólatra, né, as probabilidades aumentam mais. Né? Agora, existe cura para a doença? Até hoje, né, não houve nenhum tipo de medicamento que curasse a doença do alcoolismo. Não existe cura médica, por enquanto. Foi inventado vários remédios, antabule, Hevia, hoje tem uma recente, mas nenhum cura a doença. São maneiras até de ganhar dinheiro em cima de alcoólatra, viu? Mas o que a esperança ainda é dentro do projeto Genoma. Mas como eu estou falando, é esperança. Esperança sempre demora, né? É necessário pesquisa, é necessário dinheiro para isso. Vai demorar muito. O alcoolismo só pode ser detido pelos métodos que estão fazendo atuais, que são de reuniões de grupos, principalmente o de Alcoólicos Anônimos, que já tem uma experiência muito grande, né? De mais de 60 anos, 66 anos, se eu não me engano. Por aí? E quem mais recuperou no mundo inteiro, né? Agora, Alcoólicos Anônimos, então, vamos falar um pouquinho. Quem são? Os próprios membros. Ou o que são? Não existe Alcoólicos Anônimos, um diretor, um professor, um orientador que chega lá e tal, ele é o chefe, ele que orienta todo mundo. A pessoa que entra com o tempo de recuperação, ele vai adquirindo conhecimentos
Porque é de uma troca de experiências de um com o outro. Não? A troca de experiências de como ele sofreu e como ele se recuperou, leva o outro a escolher a dele. Não existe uma matemática, um método exato para se recuperar lá dentro. Existem orientações que são baseadas em 12 passos, né? E 12 tradições que a pessoa utiliza aquilo como base para a recuperação. Existe a orientação dos mais antigos, né? dos que têm mais experiências lá dentro. Existe a boa vontade, não adianta a força de vontade que ele sempre teve e nunca conseguiu. A boa vontade de aceitar a ajuda. Todas essas exigências fazem com que uma pessoa se recupere mais rápido, a outra menos, a outra não se recupere. Vai tudo disso. Agora, esses 12 passos, eles vêm numa, vamos dizer assim, como se fosse uma coisa crescente. Existe o primeiro passo que é mais fácil, o segundo que é um pouquinho mais difícil? Os passos, lá nos Estados Unidos nem é passo, é degrau, né? Step eles chamam, né? Step, são degraus, porque vai subindo realmente. Vai subindo, né? Começa primeiro com admissão, né? Se a pessoa não admitir que é alcoólatra, é besteira que nunca vai se recuperar. E se ele se admitir que ele é alcoólatra, que ele perdeu totalmente a força contra o inimigo, né? E a capacidade de dirigir a própria vida, ele sempre vai achar que ele é o dono do mundo, que ele consegue. Entendi. Então ele uma hora vai fracassar, vai cair, vai pisar na bola. E essas reuniões? Os outros 11 são todos quase porque não existe religião, tem de todos. Lá tem judeu, tem católico, tem muçulmano, tem tudo lá dentro. Não existe, mas quase todos têm um fundo espiritual para levantar a parte espiritual que é a base de tudo, né? As reuniões são semanais? Tem grupo que é diário. O grupo 12 Passos na Alexandre Herculano, ele é todos os dias e tem dias que é 2 vezes por dia. Nossa. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Agora eu vou dar para vocês uma dica do SICOM. Você sabia que o quadro de aviso do condomínio deve ficar em local visível e claro e nele constar todos os certificados de manutenções realizadas durante o ano? Aproveite a dica e acrescente também telefones úteis para casos de emergência. Ligue 3326-3083 e agende uma consulta com os advogados especializados em condomínios. Acesse www.sicom.org.br e fique atualizado. Vamos agora para o nosso intervalo.